Olá, eu sou a Carla do Pacote Literário e nesse vídeo eu resolvi compilar as leituras de maio e junho para contar para vocês. Eu vou contar um pouquinho do que aconteceu aí também na minha vida, porque eu decidi fazer esse vídeo em conjunto dos 2 meses. E antes de começar, eu venho fazer aquele velho pedido para que você se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, deixe seu like, porque isso ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. E aproveita a vinheta para me conhecer também lá no Instagram, vou deixar aparecendo aqui. E para deixar um comentário no final do vídeo, enfim, todo esse engajamento ajuda bastante na divulgação do canal. Bom, gente, hoje eu venho falar um pouquinho com vocês sobre as minhas leituras dos meses de maio e de junho. Como eu falei no vídeo anterior, que foi de leituras de abril, eu vou deixar nos cards aparecendo para vocês. Minha família toda pegou Covid no início de maio e quando a gente achou que já estava tudo bem, no início de junho a doença deu uma reação na minha filhinha de 3 anos. A gente precisou de internação, enfim, foi bem complexo, mas agora já tá tudo bem. E por isso eu falo, gente, foi muito, muito tenso. E eu repito sempre para vocês, para continuarem se cuidando, para irem se vacinar quando chegar a hora e não deixar de seguir os protocolos todos, né? Evitar aglomeração, evitar sair de casa, se sair usar máscara, usar uma boa máscara, né? Continuar o uso do álcool gel, enfim, tudo que a gente já sabe, porque essa doença é horrível, as sequelas são muitas e a gente ainda não sabe quase nada sobre ela, né? Esses meses eu li um pouco menos do que o habitual, então eu resolvi fazer um vídeo com todas as leituras dos 2 meses, assim é bom que vocês já ficam sabendo tudo de uma vez. Problema de saúde não dá pra gente superar, né? Então eu peço desculpas aqui pelo atraso da postagem dos livros de maio, mas eu tenho certeza que vocês vão me compreender. Então vamos lá? O primeiro livro lido nesse período foi Inferno, que é o 4º livro, né, da série do Robert Langdon. Ele me gerou expectativas, porque O Símbolo Perdido, que é o livro anterior da série, foi muito legal. E essa leitura já não surpreendeu, né, já não chegou às minhas expectativas. Aqui a gente tem novamente o professor de simbologia, né, o Robert Langdon, envolvido em mais um grande mistério. Mas a fórmula que o Dan Brown utilizou aqui, ela é totalmente diferente dos demais livros da série. Então eu acho que isso me deixou um pouco entediada mesmo na leitura. Por quê? Ele já começa cheio de suspense, né? Com uma internação aí do Robert Langdon, ele tá confuso, né? A memória dele não tá legal e tudo. Então, assim, a gente já começa o livro bem curioso pelo que vai acontecer. E o meio do livro é muito arrastado, é muito parado. E, assim, foi o contrário do que aconteceu nos outros livros dele, que começam devagar e depois vão subindo, vamos dizer assim, de adrenalina, de suspense, até chegar num ponto em que a gente já tá viciado, doido para saber o que vai acontecer realmente, né? Ele tem muitas reviravoltas, mas essas reviravoltas não me aguçaram tanto. Eu senti que elas eram claramente para tentar manter esse ritmo de suspense, mas comigo foi uma fórmula que não funcionou tão bem. A parte que eu mais gostei foi que esse livro, escrito em 2013, né, já trouxe aí questões como a superpopulação mundial e a possibilidade de uma pandemia, né, com substâncias, vírus, doenças que poderiam dizimar a população humana. Então, assim, ele já trouxe um assunto que é muito atual também e me fez repensar, né, em muitas coisas, inclusive com relação a consumo desenfreado, a preservação, né, do meio ambiente, porque esse é o único caminho para a preservação da espécie humana. Então, é um livro muito legal, mas está longe de ser um dos meus preferidos do autor. O Conto da Aia, um dos livros mais desafiadores aí desse ano. Ele foi lido para o desafio dos 12 livros para 2021, referente a maio. Esse é um projeto, né, que a gente tem em parceria com a Mãe Literatura, com o Mundinho da Hanna. Já era uma parceria antiga do blog. E eu trouxe pro Instagram. No ano passado vocês escolheram
né, os livros que eu deveria ler em 2021. Esse aqui foi um deles, cuja leitura foi realizada em maio. Esse foi um dos livros mais fortes que eu já li, um dos mais desafiadores, daquele tipo que realmente embrulha o estômago, e eu, pelo menos, fiquei pensando nele por dias. Aqui a gente tem uma mulher submetida à vontade de seus senhores. É uma distopia, um gênero que eu não estou habituada a ler com frequência, mas assim, eu acredito que não foi isso que me causou tanta dificuldade. Por quê? Aqui as mulheres perdem todo tipo de direito, inclusive a sua dignidade. Perdem o direito de usar conta em banco, dinheiro, enfim, perdem tudo. E o livro ele tem cenas muito difíceis de serem lidas, né? A autora, desculpa, ela traz algumas questões que doem na gente, assim, não, enquanto a gente está lendo. Em alguns momentos ele é difícil, ele é denso demais, né? Alguns momentos a leitura é muito parada, não tem jeito da gente prosseguir muito rápido. E eu entendi que essa leitura foi feita para incomodar. Outro livro lido ainda em maio foi O Alienista, de Machado de Assis. Ele, na verdade, ele é um conto um pouco maior, foi transformado em livro e tem cada edição lindíssima. Mas eu fiz a leitura no Kindle, então eu vou deixar a capa dele aparecendo por aqui para vocês. Esse também já tem vídeo no canal, então quem quiser saber mais detalhe pode procurar aqui na busca, ou então vou deixar nos cards também aparecendo. E ele vem nos contar a história do Simão Bacamarte, que é um médico psicanalista. Na época em que se passa o livro, os médicos, estilo psiquiatra, todos os médicos que cuidavam da mente eram chamados de alienista. Na verdade, eles entendiam como o médico que cuida da loucura, né? E esse doutor Simão Bacamarte, ele tem como objetivo descobrir a cura da loucura. Ele queria ter uma oportunidade de ficar frente a frente com a loucura para ele poder descobrir a cura. E Machado de Assis, né, gente? Ele cria um ambiente sensacional, com muita ironia e com detalhes que fazem a trama sempre ficar muito instigante. Então a gente quer ler a próxima linha, a próxima página, pra gente saber realmente o que vai acontecer. E Simão Bacamarte, ele monta uma espécie de sanatório ali nessa pequena cidade, e ele coloca as pessoas ali. Só que o julgamento para saber quem é louco, entre aspas, e que merece ficar ali, é só dele. Ele olha para a pessoa, se ele achar que ela é louca, ele põe ela lá. Então isso gera aí uma questão na cidade, né? Porque afinal ele começa, todo mundo tem parente, todo mundo tem amigos, todo mundo tem familiares, e ele começa a colocar lá umas pessoas que a família não concorda que estejam lá. E aí isso vira uma grande confusão, é muito interessante de acompanhar. Ele traz um final muito, assim, interessante, muito diferente do que eu imaginei, né? Ele envolve política, envolve toda uma questão. E eu gostei bastante da leitura, me fez refletir bastante também, principalmente sobre o que faz de uma pessoa realmente louca e o que faz de uma pessoa realmente médica, né, também. Então foi muito interessante ver esses dois olhares, porque afinal existe o ditado, né, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Então foi muito legal de acompanhar nesse viés também. Mais um livro dessa lista foi A Árvore dos Desejos. Na verdade, eu comprei esse livro para presentear a minha sobrinha, que tem 9 anos, e queria umas histórias diferentes para ler. E aí eu fiz a leitura também. É uma belezura de história, gente. Aqui a gente conhece uma árvore, e ela é a casa de diversos animaizinhos. Então, assim, só de ter um personagem que é árvore, a gente já é... Eu confesso que pra mim, pelo menos, foi um livro bem diferente do que eu tô acostumada a ler, que o personagem principal não é uma pessoa. Além disso, as pessoas da cidade, elas gostam de conversar com a árvore. E uma vez por ano, essas pessoas da cidade vão ali naquela árvore e penduram fitas contendo os seus desejos, porque essa é uma árvore meio mágica, né, que realizaria ali os desejos das pessoas. Então, assim, é uma delícia a forma como a história é pensada, como ela é desenvolvida, quase como um conto de fadas, moderno, assim, contemporâneo, bem legal. E aqui a gente aprende o valor da amizade também, né? Ele é um livro forte, mas bem sensível. Eu já gravei o vídeo dele, em breve vai sair aqui pra vocês. E assim, uma das coisas que me fez encantar por esse livro é essa edição, que tá muito, muito bonita, muito caprichada, com capa dura, né? Bem bonita, com
marca-páginas de cetim, enfim. Fica a minha recomendação, inclusive, para presentear crianças, jovens e adultos. Depois foi a vez de ler D'Angelo, O Viajante do Conca, que foi um grande presente, na verdade. Eu fui convidada pela LC Comunicação a fazer parte da leitura coletiva desse livro e foi um grande presente, na verdade, porque ele traz um romance de época entre pessoas um pouco mais maduras. Então, se a gente pensar em um romance de época, a aproximação do casal já é mais lenta, já é mais refinada, já é mais cheia de paixão, teoricamente. E entre duas pessoas mais maduras, foi muito interessante ver essa aproximação, porque os dois sentiam, mas ninguém podia se expor tanto, né? Eles já são pessoas que têm suas profissões, que já são renomados nas suas áreas, já são conhecidos por muita gente. Então, assim, não dá para fazer nada errado, vamos dizer assim, né? Nada inadequado ali para a sociedade da época. Então, foi muito interessante. Esse foi o primeiro romance que eu favoritei em 2021, romance romântico, assim, e foi muito gostoso ver desenvolvendo esse romance. É uma história muito delicada, contada de uma forma muito leve, que encheu meu coração, assim, de esperança mesmo, no amor, nas pessoas. É muito bonito. Fora a paisagem, né, gente? E eu acho que compensa muito a leitura. Se você ainda não conhece, dá uma pesquisada para você, se você gosta, né, de romances de época, para você conhecer. E o autor promete um segundo volume aí com os personagens um pouco mais velhos. Vamos ver, né, quando que vai sair. Eu já tô super curiosa. Eu li também Demerara, livro muito, muito falado, né, nessa época em que a gente vive uma pandemia, porque aqui a gente tem também uma pandemia acontecendo. O livro se passa em 1918, que é quando a gente tem relatos da pandemia anterior a essa que nós estamos vivendo, da Covid-19, que foi a pandemia da gripe espanhola. Então, é um livro que está sendo muito lido atualmente, e o mais interessante é que quando ele foi escrito, ainda não se tinha nem ideia de que iria acontecer isso conosco em 2020. Ele foi lido para o Clube de Leitura Especial com o autor, realizado pela Cláudio, uma literatura. É um livro muito forte. Ele conta a história de um homem que saiu da Europa e veio para o Brasil tentar a vida a bordo de um navio que se chama Demerara, por isso o nome do livro. Aqui a gente tem a gripe espanhola se aproximando muito do personagem e ele não estava nem reparando, porque ali ele não fazia nem ideia do que era aquela pandemia, do que era aquela doença, né? Então, assim, ele me deixou muito envolvida nessa reflexão. Será que atualmente também a gente não tem tanta gente que nem imagina o que está passando, ou que, mesmo tendo uma vaga ideia, não tem informação suficiente a respeito da Covid-19? Então, assim, essa reflexão ficou muito forte em mim. Então ele chega ao Brasil, né? E melhor sorte ele não tem, porque ele só teve empregos que o exploraram muito, teve uma relação amorosa também bem sofrida, e enfim, né? São vários os detalhes que só quem lê, né, vai saber. O autor ele tem uma escrita muito fluida e trouxe muitos detalhes aí que só um jornalista seria capaz de escrever. Então, eu super recomendo a quem ainda não leu. Depois eu li A Segunda Vida de Missy. Vou deixar a capa aparecendo para vocês, porque eu realizei a leitura no Kindle. E ele vem nos contar a história de Millie. Ela é uma senhora de quase 80 anos, com uma carga de passado muito presente em sua vida. Então, no livro a gente vai acompanhando tanto o presente dela, quanto essas coisas que ela se lembra aí do passado. Ela perdeu seu companheiro, ela está distante dos seus filhos, seja física ou emocionalmente. A Missy, ela não quer ter muito contato com ninguém à sua volta, até que uma cachorrinha aparece na vida dela e muda tudo. Então, assim, é muito interessante ver como uma pessoa tem muito mais facilidade de se abrir com um animalzinho do que teria com uma outra pessoa, né? E aí ela vai se entendendo, ela vai entendendo os seus problemas, ela vai ficando uma pessoa mais compreensiva, uma pessoa mais sensível mesmo à dor do outro, né? E o livro me fez refletir muito em questões
dessas questões mais simples da vida, sobre criar expectativas, sobre fazer grandes coisas, sobre ter um futuro planejado na cabeça, se é isso mesmo que é o melhor, ou se é melhor deixar a vida levar. Muito legal, eu recomendo muito, ainda mais por ter essa personagem, né, de quase 80 anos, também uma personagem bem diferente do que a gente está acostumado a ler. O livro só tem uma cena triste que me destruiu, assim, demais na conta, mas fora isso, é um ótimo livro, é uma boa recomendação e quem gostar desse tipo de drama, eu recomendo. O Último Adeus foi lido para o Desafio dos 12 Livros para 2021, que vocês também votaram e escolheram. E esse livro vem nos contar sobre Lex, é a personagem principal. Ela tem 18 anos e ela acabou de perder seu irmão caçula, que se suicidou. Então, a Lex, ela precisa lidar com o próprio luto, com a falta que faz o irmão, com todos os detalhes, né, daquele dia complicado em que aconteceu o suicídio do irmão, em achar que poderia até ser um pouco culpada, pelo menos por não ter visto que o irmão estava mal. Então, assim, tem várias coisas que ela precisa lidar que são dela mesma. E além disso, ela tem que lidar com o luto da mãe, que aí apareceram outros problemas ali, né, com essa mãe, que a preocupam muito. E tem que lidar com as questões da escola, com diversas coisas ali que são muito difíceis para ela. E a gente fica sabendo a história toda através de um diário que a Alex escreve por sugestão do seu terapeuta. Então a gente tem uma proximidade muito grande com a personagem, né? E eu acho que essa foi a parte mais dolorida, porque ela conta pra gente ali todos os detalhes, todos os seus medos, todas as suas crises, as suas angústias. Então eu me senti muito próxima dela. E assim, eu considero um livro sobre possibilidades, sobre perda e como que cada pessoa vai lidar de uma forma, né, com aquilo que a vida lhe apresenta. Me agradou muito, muito o fato de ele ter sido escrito em forma de diário, tanto que eu sofri junto com a Alex aqui em quase todo o livro. Não posso deixar de mencionar essa edição lindíssima também, em capa dura, com marcador também de cetim, muito lindo. E para quem gosta dessa temática, que envolve dramas familiares, que envolve drama de modo geral, essa questão de lidar com luto, suicídio, que é pesada, né, a temática, mas eu super recomendo. Eu tenho um desafio pessoal de trazer clássicos nacionais aqui para o canal e de ler e conhecer e reler também e identificar novas ideias e a partir, né, de leituras que eu fiz há muitos anos ou para o colégio, li com outro objetivo, enfim, eu tenho esse objetivo e para cumprir esse objetivo, no mês de junho, eu li Memórias de um Sargento de Milícias. Eu vou deixar a capa aparecendo, porque também foi lido no Kindle. E, para mim, a leitura não funcionou bem. Eu ouvia falar muito bem desse livro, e todo mundo fala que é um livro muito bem-humorado, engraçado e tudo, mas assim, o livro, na verdade, traz a história de Leonardo, que é, assim, basicamente a estrutura do que a gente conhece, do que a gente tem aí, um conceito do malandro brasileiro, que é aquela malemolência típica de quem quer levar vantagem sobre tudo, que sempre passa na frente dos outros para se dar bem, para se sobressair. Então, assim, foi um livro que não me emocionou, não conseguiu me fazer rir, quase em nenhuma cena, né? Ele é muito pelo contrário, né? Muita gente passa pano para ele ali a história inteira. Sempre muita gente tentando super proteger, como se ele fosse um coitado, né, desde pequeno. Então, assim, eu reconheço que aconteceram várias coisas ali na vida dele, principalmente na infância, que o levariam a não ser uma pessoa tão bacana, tão legal. Mas ele não precisava também ser um completo idiota, vamos dizer assim, sabe? De justamente folgado, querer levar vantagem em tudo e sobre todo mundo. A linguagem do livro ela é um pouco rebuscada, tem muitas palavras que são do vocabulário lá de 1852, que foi quando o livro foi escrito. Para mim não incomodou, eu até gostei, na verdade, de aprender novas palavras e novas formas de expressar a mesma coisa, bem típicas assim, do interior, né, de um povoado um pouco mais simples, mas talvez nem seja, né, da simplicidade, mas sim do momento histórico em que o livro está inserido. Para quem deseja fazer a leitura de clássicos nacionais, eu acho que esse não pode faltar.
porém já vai sabendo que talvez não seja uma leitura tão interessante, tão rica, né? Porque realmente eu fiquei com muita raiva desse personagem a história toda. Com a ideia de trazer mais contos para vocês, eu li Senhor S, vou deixar a capa aparecendo para vocês. Esse conto, na verdade, ele foi lido em abril, mas ele não foi mencionado no vídeo que eu fiz de leituras de abril, que eu vou deixar nos cards aqui para vocês. Não sei porque eu pulei na hora de falar sobre ele e não poderia ter feito isso, né, gente? Então, eu venho trazer para vocês um pouquinho sobre ele. Esse é um conto da querida Thaisa Lima, que é parceira do Pacote Literário, e as obras estão sempre aparecendo nas nossas redes sociais. Aqui a gente tem um conto hot, onde nos é apresentada a Lara. Ela tem uma atração muito forte pelo seu chefe, mas ela respeita porque ele é casado, então ela não vai pra cima dele, não dá indiretas, enfim. Ela tem vários sonhos com ele, e é bem engraçado da gente acompanhar essa parte. Até que um dia, sabendo que ele desfez o compromisso, né, que ele tinha, eles têm um encontro aí bem quente. Esse conto curtinho traz diversas discussões a respeito da liberdade sexual da mulher, sobre a possibilidade de a mulher tomar iniciativa para o sexo. Eu achei muito interessante. E curti, recomendo a quem gosta de HOTS. Depois eu fiz a leitura do Mesmo Que Eu Vá Embora, vou deixar a capa aparecendo também. Eu li no Kindle, naquele empréstimo que a gente pode fazer na Amazon, para quem tem o Amazon Prime. E ele é um conto que traz duas amigas virtuais que se conhecem pessoalmente, quando uma delas vai até a cidade da outra para um compromisso. Elas percebem que o que há entre elas é muito mais do que amizade e elas dão um passo à frente ali, rumo a satisfazer mesmo seus desejos. É um conto leve, a forma como a história é contada é bem real. Eu confesso para vocês que eu só fiquei na expectativa do que ia acontecer depois desse encontro. Então, estou torcendo para que a autora escreva aí, né, de repente um livro com a continuação ou mais contos para a gente ficar sabendo um pouco mais sobre as personagens. Meu Corpinho é Só Meu é mais uma lindeza de livro que eu recebi em parceria com a editora Inverso, e ele vem nos contar sobre Maria, que é uma personagem muito, muito fofa, que vem nos falar sobre respeito aos limites quando o assunto é o corpinho da criança. Gente, eu amei tanto essa leitura porque ela traz de uma forma muito leve um assunto tão delicado, principalmente para a gente trabalhar com crianças menores, porque é muito difícil a gente introduzir esse tipo de assunto, porque a criança não tem nenhum discernimento do que pode, do que não pode, né? Então eu achei muito legal, eu li com minha filha, ela adorou esses cabelos avermelhados aqui da Maria. Fiz um vídeo inteirinho sobre ele, vou deixar aqui nos cards para vocês. Bom, e o último livro dessa lista, Quando Um Mais Um é Muito Mais que Dois, também recebendo em parceria com a editora Inverso, ele vem nos contar sobre algo muito peculiar, que é quando uma pessoa precisa se mudar de país. O livro ganha outra dimensão, outra proposta, quando é visto pelos olhos de uma criança. Então, é muito interessante observar essa mudança aos olhos de uma pequenina e, principalmente, entender os motivos daquela criança agir de determinada forma e a ter que responder perguntas como: você gosta mais do Brasil ou dos Estados Unidos? Você prefere falar inglês ou português? E isso me fez refletir em uma coisa que a gente sempre faz, mesmo com crianças que não têm essa questão de mudar de país, que é fazer perguntas constrangedoras, fazendo com que a criança tenha que escolher a resposta para nos dar. Do tipo: você gosta mais do seu pai ou da sua mãe? Quem nunca respondeu essa pergunta quando era pequeno, né? Então, assim, ele me trouxe esse olhar mais interessante, né? Mais interessado no que a criança tem para passar do que no que a gente tem curiosidade de saber. Eu gostei muito da leitura e acho que é muito válida para quem conhece alguém que esteja passando por essa situação de morar em dois países, de ter que se mudar, né? Seja do Brasil para fora, seja de fora para cá, e que esteja passando por essa adaptação mesmo, né? Então eu gostei muito. Ele traz umas formas bem diferentes da gente lidar mesmo com essa questão com as crianças. Fora que é um livro bilíngue, a edição é linda e eu recomendo bastante. Bom, gente, esses foram os livros lidos de maio e junho. Desejo aí um restinho de julho com excelentes leituras para vocês. No início de agosto eu volto com as leituras do mês de julho, que estão sendo muito boas também. E me contem aqui se vocês já leram, têm vontade de ler algum desses livros que eu citei.
Se vocês têm alguma história parecida com alguma das que eu narrei aqui, para me indicar, para me recomendar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se curtiram, deixe seu like, porque isso ajuda bastante na divulgação aqui do canal. Gratidão a quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.